Oiê, guapos, guapas, que tal? Bien? Bom, chicos, hoje na nossa aula de mais espanhol, eu vou falar um pouco sobre perifrases verbales. O que são então as perifrases verbales? Las perifrases verbales son expresiones compuestas por la unión de un verbo auxiliar que va conjugado con una de las tres formas no personales: infinitivo, participio o gerúndio de outro verbo, introduzido ou não por uma preposição. O que quer dizer tudo isso, chicos? Então, olha lá. Nesse caso, o verbo auxiliar, ele deixa de ser importante. Na verdade, ele está para auxiliar mesmo. Ele vai conjugado, tá? Ele vai conjugado, claro, fazendo concordância com a pessoa, a ação a que se refere, mas ele vai associado, ele vai na forma de infinitivo ou particípio gerúndio, associado ao verbo principal da perifrase verbal, introduzido ou não por uma preposição. Veja lá o exemplo, chicos. Perifrases verbales que indicam obrigação. No caso aqui, eu vou dar ênfase, tá? Eu vou explicar particularmente, claro que existem outras perifrases verbais, mas aqui eu vou indicar aquelas que indicam obrigação. Dever, nosso verbo auxiliar, mas o verbo da ação principal é infinitivo. Exemplo, devo estudar mais para o exame. Então, o verbo dever, meu auxiliar, indicando aqui que está conjugado para yo, e o verbo, que indica obrigação, na sua forma infinitivo. Devo estudar mais para o exame. Outro exemplo, chicos, de perifrase verbal de obrigação. Tener que mais o verbo infinitivo. Tengo, verbo tener, para yo, que estudar mais para o exame. Que estudar, preposição que, e o verbo da ação principal, estudar em infinitivo. Haber que, mais infinitivo. Hay que estudar mais para o exame. Então, hay, o verbo auxiliar haber, mais preposição que, e o verbo da ação principal aqui, estudar na sua forma infinitiva. Chicos, nesse caso aqui, nos dois, a gente não vê muita diferença. A ideia de ação, de uma obrigação para yo, devo estudar ou tenho que estudar, não há muita diferença, não tem muita diferença. Mas aqui, há que estudar mais, essa forma do verbo haber, ela é impessoal, quer dizer, não indica para que pessoa está indicando essa obrigação, essa obrigação. Ai, então, de uma forma geral, não indica, é impessoal, não indica a quem é essa obrigação. Ai que estudar mais para o exame. De forma geral, para qualquer um que estuda, é necessário estudar para o exame. Bien, chicos? Dever mais infinitivo, tener que mais infinitivo, haver que mais infinitivo. Bien? Lembrando, então, que a forma infinitiva aqui do verbo estudar é a obrigação principal. E no caso, dever, tener e haver são os meus verbos auxiliares. Bien, chicos? Essa foi mais uma classe de mais espanhol. Bien? Adiós, besitos!